Você sabia, se você entrar no banho às 23h58 e sair à meia-noite e 5, você tecnicamente tomou 2 banhos? Mamoro é cultura. Olha, programa imperdível. Ele que está aqui no Brasil e que Cobra Kai fica no chinelo com esse cara aqui. Eu tô falando de quem? Do melhor sensei de karatê que eu conheço aqui em São Paulo, Flávio Vicente de Souza. Faz favor, Flávio. Tudo bem? Flávio, com você não vou pegar leve não, vou pegar pesado, hein? Vamos lá então. Quando foi que você teve, né, a vontade de praticar o karatê? Na verdade, vontade eu nunca tive. Foi meu pai, né? Eu era criança, meu pai praticava judô, então lá em casa todo mundo era obrigado a praticar o judô. Né? Só que no judô eu não me dei muito bem, porque eu apanhava demais, né? Meu pai já era professor também, e então ele castigava a gente. Então eu falei, pai, eu não quero mais treinar. Primeiro eu falei para minha mãe, né? Falei, não quero mais treinar judô, assim, não adianta. Aí meu pai falou, tudo bem, então tá bom, você não quer treinar judô, então eu vou te colocar no karatê, só que agora vai ser obrigado a fazer. E ele me colocou no karatê, eu tinha 10 anos de idade, e assim foi uma coisa que, uma arte que eu me achei, que chegou a uma certa época que eu queria só treinar, e ele até, na verdade, queria me tirar do karatê. Você se tornou assim professor de karatê a partir de que época? Na verdade, eu comecei a dar aula aproximadamente em 1990. Né? Assim, eu estava na Força Aérea Brasileira e comecei também a dar aula de karatê em uma academia de fitness. Assim, fui convidado por um amigo e foi ali que eu comecei a dar aula, né, de karatê. Nossa senhora, mas você foi da Força Aérea e lá você ensinava todos os pilotos? Na Força Aérea, na verdade, quando o pessoal de lá descobriu que eu treinava karatê, então eu tive mais oportunidade de praticar, porque tinha um suboficial que era o nosso chefe, e ele também, por sorte minha, ele era praticante de karatê, que era o suboficial Gilberto na época, né? Ele era o cara mais bravo ali da unidade, né? E uma vez ele me chamou e aí falou, o suboficial Gilberto quer falar com você. Eu falei, ixi, o que eu fiz de errado? Você é desligado, né? E, de repente, ele apresentou um convite assim. Ele falou, você conhece esse convite? Que era de um evento de apresentação de artes marciais. Eu falei, conheço, meu professor que está organizando. Ele falou, então tá bom. Então ele, os! Eu falei, eu também sou professor de karatê. Aí viramos amigos. Então eu comecei, eu tinha horário para treinar, comecei a dar aula de defesa pessoal para alguns setores, né? Na Força Aérea, e também viajar para competir pela Força Aérea. Então quer dizer então que da Força Aérea mesmo você não fazia nada, só dava aula mesmo, né? Ou ficava voando, era um voador de verdade, né? Ou ficava voando mesmo, ou treinando karatê. Mas eu tinha um pouquinho de serviço também. Tinha também. Só para dar uma disfarçada, né? Mais ou menos isso, mas tinha que trazer resultado no karatê, né? Entendi. E é assim, vindo um pouquinho mais para cá, pessoal, vão vendo como que é o negócio aqui, né? Começou assim com o pai mandando, né, para fazer o judô e colocou no karatê. Depois o Flávio entrou para a Força Aérea, começou a dar aula lá dentro da base, né? E agora, muita gente não sabe, mas o Flávio, ele foi um dos responsáveis, ou foi o responsável por colocar o karatê aqui na Vila Carrão, no Clube Manchester, aqui em São Paulo. E como é que foi isso aí, Flávio? Então, assim, só para complementar a questão da Força Aérea, que depois que eu saí da Força Aérea, eu fui para o Corpo de Bombeiros, né? Ainda teve essa. Que eu me aposentei no Corpo de Bombeiro ano passado. E aí a zaga de dar aula e continuar fazendo as atividades junto com o karatê, continuou no Corpo de Bombeiros também. Foi o que me ajudou muito. Você continuou dando aula no Corpo de Bombeiro também? Uma época. Depois eu parei e as aulas eram era mais externa mesmo, em dojo externo, né? Mas então o karatê ele abriu bastante caminho para mim nessas atividades que eu fiz, tanto da Força Aérea como do Corpo de Bombeiros. E te livrou de muito trabalho também, né? No Bombeiro eu trabalhei bastante, né? Mas graças ao karatê eu consegui, né, assimilar tudo, né?
E, bom, e aí sobre o Manchester, né, que é um ponto bem interessante que você tocou, ficou uma época, né, que acho que a gente estava sem dojo, ou tinha fechado o dojo por algum problema, e eu vim aqui no Manchester falar com o Eduardo Eta, né, Tá. que era o diretor na época, né? Eu falei, Eduardo, eu estou sem espaço para dar aula, né, e queria ver aí se vocês alugam para a gente o espaço, tal, né? E o Eduardo já de imediato ficou empolgado, porque ele conhece a história do nosso karatê, ele sabe que é um karatê educacional, na verdade, né? É um karatê que transforma as pessoas para a vida. E falou, Flávio, então você não quer começar um projeto aqui no Manchester, né? Falei, para ontem já, né? Assim, eu falei, para já, né? Vamos começar então. Então, na verdade, a gente começou no Manchester um projeto que, na verdade, depois veio ter o nome de Karatê Educativo, que, na verdade, o que a gente fazia assim? As pessoas que não tinham condições de pagar uma academia, né? Ou, enfim, era aberto para todos os tipos de praticante, mas com o objetivo de formar um cidadão de bem para a sociedade através da prática do karatê. Né? Assim, serviu mais como uma inclusão social, né, para o pessoal que mora aqui no bairro, né? Sim, foi uma inclusão social que deu muito certo, que logo depois também, na época, o secretário de esporte era o Celso Jatene, ele fez um projeto chamado Temático de Artes Marciais, aí mais ou menos com esse mesmo objetivo, né? Aí entrou karatê, kung fu, judô, capoeira, né? E foi uma coisa assim que ajudou muita gente, né? Então, só que depois, infelizmente, saiu o Celso Jatene, a gente perdeu o apoio, né? Porque tem a questão política, lamentável, né? Lamentável. Mas, enfim, teve muitos resultados positivos. Então, teve gente que começou com a gente lá, continua treinando nos outros dojos hoje. Teve professor que começou a dar aula nesse projeto, hoje ele tem o próprio dojo dele, né? Enfim, tem vários resultados positivos, né? Até um relato interessante de um aluno. Ele falou, eu fui fazer uma entrevista, né, para procurar emprego, e o entrevistador perguntou lá, né, que ele começou a ler o currículo, ele falou, você pratica algum esporte? Ele falou, eu pratico arte marcial. Ele falou, qual? Karatê. Ele falou, karatê? Então você está contratado. Preciso de pessoas disciplinadas e comprometidas, né? Olha só. Então foi assim, bom, fora isso, tem vários relatos de questão de saúde, né? A parte emocional, enfim. Então, só praticando mesmo para saber, né, essa diferença, né? Então, todo mundo ouve, né, que o karatê, as artes marciais em geral, né, é disciplinador, né, que realmente deixa a pessoa na linha, né? Mas qual é o sermão que você passa, né, todos os dias para os seus alunos para ele ficar na linha? Então, na verdade, assim, né, nós assim somos seres humanos, então somos cheios de erros, né, todo mundo. Mas, assim, o princípio do Budô, da arte marcial, que a gente ensina é que a pessoa seja honesta, né, seja uma pessoa verdadeira, que, tipo, faça as coisas sem prejudicar o próximo e sim ajudar, né, sem interesse de retorno. Então, são os princípios das artes marciais que nós vamos colocando durante os treinos, e isso, junto com a prática física, né, a pessoa consegue observar esses preceitos que a gente tem no Dojokun, que seriam as regrinhas lá do Dojokun, né? Primeiro, conter o espírito de agressão. Quando fala conter o espírito de agressão, não é que eu tenho que primeiro controlar o meu emocional, o inimigo interno, né? Que é o mais difícil, né? Então a gente fica achando inimigo externo, mas o inimigo está dentro da gente. Então a gente começa a colocar esses preceitos junto com a prática, tipo de persistência, de não desistir, de humildade, né? Chegar a fazer a faxina no dojo lá, né? Muita gente fala, mas eu vim aqui para treinar karatê, eu fazer faxina. Só que depois ele vai entender porque ele faz aquele sodi, a faxina, né? Que nem o Daniel San lá do Karate Kid lá, fica lá, né, fazendo as coisas sem saber por quê, né? Depois que vem descobrir por quê. E aquilo, no exemplo do filme do Daniel lá, do Daniel San, ele já está treinando karatê sem ele saber, né? Então, a partir do momento, né, que o karatê não é só dentro do dojo, é fora também, né? Às vezes a gente sai do dojo, vai comer alguma coisa, beber alguma coisa, ali a gente está aprendendo alguma coisa. Com os nossos 6-6, né? Eu também, a experiência que eu tenho de vida eu passo para eles, né? O que é bom, o que não é, né? Apesar que cada um
tem a livre escolha, né? Mas assim, realmente a arte marcial ela tem essa finalidade. Em São Paulo tem muitos dojo de karatê, né? Praticamente em todo bairro deve ter uma meia dúzia de academias, né? Qual que é a diferença do teu karatê para o dos outros? Não é tudo a mesma coisa? Ixi, aí vou arrumar polêmica, hein? Bom, é verdade, tem muitos dojos, né? Tem muitas academias, né? Tem muitos professores sérios, como também tem muitos que não são sérios, né? Que visa somente 100% a parte comercial e coisas que não têm resultado e não soma para a vida, né? É assim, o nosso karatê, né, na verdade, não é que a gente é melhor do que ninguém, não somos, mas enfim, a gente procura passar da forma correta o que eu aprendi tanto aqui no Brasil como em Okinawa, né? E a gente, é claro que o dojo ele precisa de dinheiro para se manter, precisa, né, tem gasto, mas o primeiro objetivo não é esse no nosso dojo, né? É realmente a pessoa querer treinar o karatê de Okinawa, o Kobudo de Okinawa, né? E querer tipo que a vida dela tenha um propósito diferente, sim, né? Tanto dentro como fora do dojo. Então, a nossa diferença que a gente fala, né, que eu vejo hoje em dia aí, que é até um pouco polêmico falar, é que o pessoal está preocupado muito com o karatê olímpico, com a questão de shiai, né, de jogo, né, de competição, tá. né? Mas assim, isso experiência minha e de muitos outros professores, a questão de competição, se a pessoa só treinar karatê ou arte marcial para competição, ela não serve para defesa pessoal, ela é passageira, né? E a diferença é que o nosso karatê é um karatê que é treinado para a vida inteira. Então, nós temos professores que estão com 80, quase 90 anos dando aula, né, de karatê, porque é um karatê que serve para o dia a dia e para a vida inteira, né, para a manutenção da saúde física, mental e espiritual. Então essa é a diferença. A gente não está preocupado com questão de troféu, de campeonato, de jogo, né, de shiai, nada disso. A gente está preocupado em treinar um karatê que, se um dia você precisar, vai funcionar, e um karatê que te equilibre para o dia a dia. Como é que é essa história de Okinawa? Sim, eu fui para Okinawa a primeira vez em 1997, com uma delegação do saudoso mestre Yoshihide Shinzato, né, é ainda referência de karatê Shorin aqui no Brasil. Ele faleceu, né? Cumpriu a sua missão aqui bem feita. Mas eu fui a primeira vez em Okinawa com ele, e depois dessa primeira vez voltei mais 13 vezes para Okinawa. 13 vezes? Já foi mais para Okinawa do que muita gente aqui no Brasil. Tudo graças ao karatê. Até que agora, em agosto de 2020, nós íamos, mas infelizmente, por causa da pandemia, foi cancelada a viagem. E a última vez que eu fui foi em 2018, que teve um campeonato mundial, né, aberto de karatê Kobudo de Okinawa. Então, lá em Okinawa, a gente aprendeu a ver o karatê de uma forma diferente do que é visto aqui no Brasil, né? Como eu falei, a gente lá viu um karatê realmente que é funcional, que trabalha o corpo inteiro, a mente, né, ensina você a ter humildade, respeito, mas muita perseverança e força de vontade. Então foi esse karatê que eu consegui ver lá, e por isso que eu voltei outras vezes, né, com muita dificuldade, mas consegui voltar outras vezes para me aperfeiçoar na técnica, no aprendizado, na formação de ser um sensei, né? Então isso somou muito para mim, essas viagens para Okinawa. Flávio, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer para você aqui, e eu estou vendo que não vai dar tempo de fazer neste programa. Você se importa de ficar mais um pouquinho aqui? Não, estou tranquilo. Tá tranquilo? Quando se fala de karatê Kobudo, eu fico até amanhã aqui. Então, pessoal, é assim, todo mundo sabe que o tempo no YouTube, né, no meu caso, é de 15 minutos, então já está dando os seus quase 14 minutos. E no próximo programa a gente volta, tá bom? Então, para vocês, até a semana que vem. Fica aqui o nosso forte abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. I'm just a step away, I'm just a brother.
away, losing my faith